mantenham suas Bíblias abertas, por favor. Vicente, pode soltar aí o primeiro slide aí, tá? Antes de ler o texto, eu gostaria de apenas de lembrar algumas coisas. Até o mês de março, nós começamos a falar sobre o nosso tema anual, alegria com A maiúsculo. Não é uma alegria qualquer, não é uma alegria que depende das circunstâncias. Se tudo está bem, oba! Ou se tudo está mal, eu estou mal. Não, alegria com A maiúsculo é aquela alegria que vem da parte do Senhor Jesus, que não depende de circunstâncias, ainda que as circunstâncias tragam angústia para a nossa alma, para o nosso coração. Nós jamais perderemos a essência da alegria e do prazer em Deus, porque essa alegria e esse prazer nasce no coração do próprio Deus, que tem prazer em mim, que tem prazer em você, tem prazer em nós, e por isso a alegria do Senhor é renovada sobre as nossas vidas. E nós escolhemos o livro de Neemias, especialmente o capítulo 8, versículo 10, em que nós temos essa declaração de Neemias: esse dia é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, não porque tudo está bem, mas pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Mas quando nós olhamos o livro de Neemias, queridos, e aí nós já trabalhamos o capítulo 1, o capítulo 2, é um livro escrito pelo próprio Neemias, e o livro começa dizendo: eu servia ao rei, era um homem que vivia no palácio, ou seja, privilegiado. Eu servia ao rei, quando eu servia ao rei, meu irmão Anani chegou de Jerusalém, e eu perguntei pelo povo e pela cidade. Resposta de Anani para Neemias: está tudo ruim, tudo ruim. O povo vive numa profunda miséria e vergonha, e os muros da cidade estão destruídos. As portas, os portões da cidade estão queimados. Pensa numa situação ruim, Neemias. É assim que aquele povo está. Capítulo 1, versículo 3 e 4, diz que Neemias, então, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ora por alguns dias. Neemias entrou numa profunda tristeza. E é interessante que aí ele ora, eu não vou entrar nesses detalhes, porque nós já falamos sobre isso, mas no capítulo 2, depois de alguns dias, ele diz: eu estava servindo ao rei, e o rei que me conhecia, ele olhou para mim e disse: Neemias, você não parece doente, mas você está triste. O que aconteceu? O que aconteceu? Neemias ora e responde para o rei: rei, como eu não estaria triste, se aqueles que voltaram para Jerusalém estão vivendo em profunda miséria, e a cidade dos meus antepassados, onde os meus pais, onde os nossos antepassados estão sepultados, a cidade completamente destruída, como não estaria triste? E o rei diz para Neemias, dizendo: você não tem cara de doente, só pode ser doença ou tristeza de coração. Doença ou tristeza de coração. Como que você está? Pensando na cidade, não como cidade necessariamente, mas pensando na cidade, em termos de sua casa, seu coração, sua alma, sua saúde, sua vida financeira, aquilo que tem a ver com a sua história, com a sua vida, como está? Qual seria o relatório que alguém prestaria a respeito da sua própria vida? Como estão os meus irmãos que estavam lá no culto do dia 30 de abril, lá no Jardim Paraíso? Qual seria o relatório?
Esse é o relatório que Neemias tem, e essas são as atitudes que Neemias vai tomando a partir dali. E a partir do versículo 11 do capítulo 2, o texto começa dizendo: então eu cheguei a Jerusalém. Então eu cheguei em Jerusalém. E a história que nós queremos falar é exatamente essa história a partir do momento em que Neemias chega em Jerusalém, com aquele objetivo no seu coração imenso de reconstruir a cidade. Mas olha, queridos, e eu coloquei aqui algumas imagens. Carlos, desliga essas luzes aqui, por favor, só para melhorar a imagem aqui. Eu tirei umas fotografias, queridos, das muralhas, dos muros de Jerusalém, só para os irmãos terem uma ideia e uma noção do desafio que Neemias tinha pela frente. Isso aqui, tem alguns aqui de Botucatu, aqui da nossa igreja, que estão aqui nessa fila. Isso aqui foi um passeio que nós fizemos lá, que é um passeio que poucas pessoas fazem. Um passeio sobre as muralhas de Jerusalém. Isso aqui é no alto de uma muralha. Aqui as pessoas estão andando sobre a muralha, e esse restante da muralha ainda é mais alto do que as pessoas. Era nesse lugar que os soldados iam e vinham para poder guerrear contra outros povos que atacavam Jerusalém. Essa aqui eu coloquei só para os irmãos terem uma noção de altura, né? A largura também aqui, quer dizer, aqui mais alto é mais estreito, aqui mais estreito, mas no total tem uma largura considerável, a altura aqui. Aqui dá para os irmãos verem onde os soldados andavam sobre a muralha. Então, é uma largura razoável, considerável, onde os soldados podiam guerrear e proteger a cidade a partir da muralha. Olha a altura disso aqui. E tudo é pedra, mais uma vez a questão da altura. Aqui também a altura, o pessoal aqui é um diácono nosso que está aqui escondidinho aqui, ó. Mais uma vez a questão da altura. Olha onde está a rua aqui, ó. Em termos de altura, esse aqui é o Muro das Lamentações. Originalmente, o Muro de Jerusalém está no nível abaixo desse pátio aqui, aterrado. Então, era algo muito grande aqui. Mais uma vez, o tamanho das pedras. Isso aqui não era um tijolinho qualquer, era pedra grande mesmo. Aqui, queridos, é interessante, eu não lembro qual que é essa porta, mas no texto que nós vamos olhar, diz muito que as portas foram reconstruídas. Isso aqui eram as portas, várias portas que davam entrada para a cidade. Aqui a gente tem os muros, e nós temos aqui toda essa parte dos portões da cidade, né? Normalmente um pouco mais alto do que a muralha, e as portas que eram fechadas no final do dia. Aqui... beleza. E aí, eu queria que os irmãos dessem uma olhada no capítulo 3, que nós não vamos ler o capítulo 3, eu vou apenas citar. Mas se os irmãos olharem aí o capítulo 3, eu começo apenas com o versículo 1, dizendo: então, porque Neemias chega, do capítulo 2, versículo 11, ele chega a Jerusalém, ele fica 3 dias descansando. No dia à noite, num desses 3 dias, no terceiro dia, ele sai para dar uma volta, e essa aqui é a volta que Neemias dá à noite, com poucas pessoas e com seus animais. Ele dá essa volta para examinar as condições da cidade e as condições do muro, para saber qual era o tamanho do desafio. Ele topou o desafio e ele atendeu ao chamado de Deus de reconstruir os muros, mas é só agora que ele está tomando conhecimento do tamanho da obra que ele precisava realizar. Mas ele foi chamado por Deus, ele teve coragem de ir. E Neemias então sai e ele faz esse percurso. E o capítulo 3 vai falar exatamente sobre
depois que no capítulo 2, ele reúne as pessoas ali de Jerusalém, ele convida os homens da cidade a reconstruírem os muros, e aí no versículo 1 do capítulo 3, então, e aí já começa com o sumo sacerdote, que era o homem mais importante daquele lugar, daquela cidade. Então, o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Então, o sumo sacerdote e outros sacerdotes começaram a reconstruir, não os muros, mas a porta das ovelhas. A construção, queridos, começa aqui, ó. Porta das ovelhas, não sei se dá para os irmãos lerem aí, mas a reconstrução, essa sequência do capítulo 3, ela segue isso aqui, ó. Versículo 3 fala da porta do peixe, versículo 6 da porta antiga, depois o muro largo, depois vem aqui a porta do vale, e vem caminhando, e a gente vai vendo até que no versículo 32 diz, e chegaram então até a porta das ovelhas, e terminou, ou pelo menos terminou até a metade do muro. Eu quero, queridos, hoje, chamar a atenção dos irmãos. Deixa-me dizer uma coisa, essa área, qual é o tamanho do muro? Eu não sei qual é o tamanho do muro, até porque os arqueologistas divergem em relação ao tamanho desse muro de Neemias. Alguns dizem que essa área, eles não falam de distância, mas eles falam, muitos falam sobre a questão do tamanho dessa área cercada pelos muros, que é de aproximadamente 90 hectares. 90 hectares são 900 mil metros quadrados. 90 hectares é uma fazendinha boa, é um negócio considerável. Então, só para os irmãos terem uma noção do tamanho do muro. Mas o que eu quero chamar a atenção, queridos, é que Neemias descreve a reconstrução desses muros, e ele é muito cuidadoso em dar nome às pessoas. Ele destaca algumas características dessas pessoas. Ele vai falar a respeito da profissão, vai falar sobre a questão da família, do parentesco dessas pessoas. E Neemias vai descrevendo cada uma dessas partes que são levantadas e restauradas, e colocando nome de pessoas, porque aquilo não era simplesmente um milagre, dizendo, olha, Deus mandou um anjo e as pedras caíram do alto e foram caindo cada uma no seu lugar. Não, tinha gente ali que trabalhava pesado, duro, gente ali que não ia para casa para poder trabalhar, que dava o sangue, gente de outras cidades longínquas, gente que saiu lá do Iraque e do Irã, hoje Iraque e Irã, para poder ir para Jerusalém para ajudar na reconstrução da cidade. E Neemias olha e diz, esse povo trabalhou. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é muito comum aqui, ele diz, e era o fulano que era filho de Beltrano, que era neto do tal, e o fulano filho de tal, neto de Beltrano. É essa preocupação com esse link, com a própria história do povo. E o texto termina no capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, dizendo que eles chegaram até a porta das ovelhas, e ali conclui-se esse trabalho. No capítulo 4, versículo 6, diz que o muro foi levantado até a metade da sua altura. Na verdade, a construção só termina no capítulo 7, a narrativa da reconstrução. Mas no capítulo 4 aqui diz que a altura do muro chega até a sua metade. E que os vizinhos, aqueles que eram inimigos de Israel, aqueles que não amavam Jerusalém, começam a zombar, começam a ameaçar.
E eles então estão preocupados agora com a segurança daquela cidade, com a segurança das próprias pessoas. E aqui, queridos, eu queria pensar em algumas lições ou em alguns desafios que a narrativa da reconstrução dos muros me ensina ou me traz e que eu queria compartilhar com vocês. Sabe por quê? Porque nós vivemos dia a dia diante de grandes e novos desafios. Às vezes não é de reconstruir um muro, às vezes não é de reconstruir uma cidade, mas às vezes é reconstrução do casamento. Às vezes é reconstrução de um relacionamento quebrado com algum familiar, com algum amigo. Às vezes são dificuldades que nós enfrentamos no trabalho, na universidade, na escola, na igreja. E nós precisamos trabalhar na nossa vida em reconstruir alguma coisa e em preparar alguma coisa para a nossa própria história. Temos planos, temos certeza da vontade de Deus e da direção de Deus para a nossa vida. E aí a gente pergunta: Deus, e como fazer isso? Como fazer isso? Neemias, lá no capítulo 7, diz que ele terminou a reconstrução dos muros em 52 dias. 52 dias. Impossível hoje a gente pensar nisso. Com toda a tecnologia disponível. Mas Neemias, movido pela ação de Deus, direcionado pelo Senhor, como planos do eterno para a vida da cidade de Neemias, e junto com todas essas pessoas, e em nenhum momento, Neemias chama para si a honra e a glória, mas ele sempre coloca o nome do Senhor como a fonte de toda e qualquer conquista, e o comprometimento daquelas pessoas, para poderem alcançar aquilo que eles tanto desejaram. Quais são alguns desses desafios, queridos, e que eu oro para que Deus fale ao seu coração, para que esses desafios sejam aplicados na sua vida e na sua história, especialmente porque ainda que eu conheça muitos de vocês e saiba o que muitos têm enfrentado, certamente eu não sei de todas as coisas, mas Deus sabe. E quando eu estava preparando, falei: Deus, parece às vezes tão estranho falar a respeito desse texto, dessa história, tão descolado desse momento que nós estamos vivendo. Fala. E eu queria orar com você, eu queria que você orasse nesse momento, dizendo: Pai, que o Senhor me dê direcionamento para que eu entenda. Eu não tenho um muro em Jerusalém para reconstruir, mas tem alguma coisa na sua vida que você precisa pedir a Deus. Deus, faça isso, refaça isso. Eu estou precisando de um milagre em tal área, não importa qual. E tente aplicar alguns princípios que nós olhamos aqui, na sua realidade, na realidade da sua casa, da sua experiência diária, dos seus desafios e das suas lutas. Vamos fazer isso? Faça a sua oração ao Senhor. Deus amado, que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um dos queridos aqui, que o Senhor simplesmente me use, mas torna-me útil, apesar de mim mesmo, para que o teu povo seja fortalecido na fé, sustentado na graça e renovado na esperança, na convicção que nós temos de que o Senhor está aqui hoje, falando ao nosso coração e nos dando bom direcionamento sobre todas as coisas, como o Senhor o fez com Neemias, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pensando nessas coisas, queridos, quais são os desafios para você
assim como eram os desafios para Neemias. Capítulo 2, versículo 11. Neemias diz: assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo alguns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém. Que planos? Os planos que Deus tinha colocado em meu coração. Antes, queridos, de você ter qualquer plano, pergunte quais são os planos de Deus para a sua vida e para a sua história. Se os seus planos forem planos que Deus mesmo tenha colocado no seu coração, você terá Deus por seu auxílio. Mas se Deus não tiver colocado planos no seu coração, não crie planos que são apenas seus, para que você não caminhe sozinho, para que você não tenha a segurança do auxílio e da ajuda de Deus. É por isso que no versículo 18, Neemias diz para aqueles homens, quando ele fala dos planos de Deus para Jerusalém, ele diz: então contei o que Deus já tinha feito, a mão de Deus já estava estendida para nos ajudar. E ele diz no versículo 20: o Deus dos céus nos dará êxito. O Deus dos céus nos dará êxito. E quando Neemias diz isso, o Deus do céu nos dará êxito, ponto. E diz: então começamos a reconstruir o muro. Começamos, depois dessa convicção de que os planos não eram planos de Neemias, não eram planos do sumo sacerdote, não eram planos dos governadores, dos nomes que aparecem aqui, das famílias que aparecem ali, mas eram planos do Senhor. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Quais são? Quais são aqueles projetos de Deus que você tem plena convicção e você diz: é Deus, não sou eu, não é meu pai, não é minha mãe, é Deus. Pode olhar para frente, queridos, e enfrentar os desafios, quaisquer que sejam eles, porque certamente Deus o abençoará e o ajudará para que você tenha êxito. Segundo lugar, queridos, capítulo 3, versículo 1 que nós já lemos, diz a Neemias aquele registro: então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram. É preciso começar. Se a gente não começar, a gente não chega a lugar algum. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar. Se nós não tivermos coragem para começar alguma coisa, nós vamos ficar parados sempre e não vamos alcançar coisa alguma da parte do Senhor. Eu gosto muito quando Zacarias, no capítulo 10, falando desse mesmo tempo, que ele vai falar sobre a questão de Zorobabel, que era governador e que reconstrói o templo em Jerusalém, nessa mesma época. Ele diz para o povo e diz para Zorobabel: não despreze os pequenos começos, e dê graças a Deus por cada pedra colocada no lugar. Cada pedra. Os irmãos viram a quantidade de pedras necessárias para reconstruir aqueles muros. E Zacarias vira para Zorobabel na reconstrução do templo, e certamente essa era uma lição para Neemias na reconstrução dos muros. Dê graças a Deus por uma pedra sequer, porque uma pedra faz parte do todo. E se não tiver uma pedra depois da outra, não vai haver muro, não vai haver reconstrução. Às vezes, queridos, nós queremos tanta coisa grande, mas nós queremos começar grande, nós queremos começar pelo fim. E aqui, queridos, nós aprendemos: comece. E o grande desafio para eles
era reconstruir os muros. Mas eles começam pelas portas. Eles começam pelas portas. Era mais fácil reconstruir uma porta. Era mais fácil pegar madeira ainda não queimada e cortar e colocar no lugar, colocar os ferrolhos, colocar as trancas, do que reconstruir 400 metros de um muro como aquele. Comece pequeno, comece devagar, mas comece. Comece com o que Deus lhe deu. Comece com aquilo que Deus disse: olha, é por aqui, vá por aí. Comece, ainda que seja pequeno. E não despreze, queridos, os pequenos começos. Lembram de Elias, quando ele vai guerrear contra aqueles falsos profetas, 3 anos sem chuva, ele pergunta para o moço: tem sinal de chuva? Não. Tem sinal de chuva? Não. Tem sinal de chuva? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu não sei se isso é sinal de chuva. Elias vira para o moço e diz: vai avisar para o rei, que daqui a pouco a chuva vai chegar. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, capaz de acabar com uma seca de 3 anos, e levar um rei a reconhecer a glória de Deus e o poder de Deus. Terceiro lugar, Deus tem uma única estratégia para o sucesso: obediência. Obediência. O povo brasileiro é conhecido como o povo do jeitinho. Ou, como diz o velho Gerson, craque da seleção de 70, o importante é levar vantagem. Isso não faz parte da estratégia de Deus para o sucesso, para uma vida bem-sucedida. Para a gente chegar onde nós planejamos chegar, ou onde nós julgamos que são planos de Deus. Lembram o que aconteceu com Abraão e com Sara? Abraão queria um filho, Sara queria um filho, e eles clamam a Deus por um filho, e o filho não vem, e não vem, e não vem, e não vem. Sara tem uma ideia brilhante. Vira para o Abraão e diz: meu marido. Eu não sei se ela falou isso, né? Mas talvez alguns falariam: Deus me deu uma ideia. O texto não fala lá que foi Deus, não. Mas Sara diz: já sei. Por que eu não pensei nisso antes? Tem a Agar. Não sei a idade da Agar, mas provavelmente devia ser bem mais nova do que Sara, né? E diz: deita com ela. Tem um filho com a serva. E aí a gente pega esse filho e ele vai ser o nosso filho. O jeitinho do homem. Ao invés de esperar os planos de Deus serem realizados do jeito de Deus. E até hoje, o povo de Abraão e de Sara, nessa luta terrível contra palestinos e contra árabes. Uma luta de milhares de anos, por causa do jeitinho de um casal, dizendo: vamos fazer do nosso jeito. Já que Deus não está fazendo, vamos fazer do nosso jeito. Como nós somos tentados a isso, queridos. Como nós somos tentados a facilitar ou a apressar as coisas do nosso jeito, para que de fato esses planos aconteçam. Quarto lugar, quarta lição. Se os irmãos lerem, e essa semana eu pedi para os irmãos lerem Neemias 3 e 4, aqueles que leram vão entender de forma mais fácil. É muito interessante que nessa lista de nomes que Neemias coloca aqui, há uma diversidade imensa de pessoas. Primeiro, há gente de muitos lugares diferentes, de países diferentes, de regiões diferentes. Há pessoas que moram ali perto de Jerusalém, mas há pessoas que moram a milhares de quilômetros de Jerusalém.
gente que morava a oeste do Eufrates, que saíram desses lugares para irem até Jerusalém, para ajudar na reconstrução. Tinha gente ali, queridos, com toda e qualquer situação ou condição social. Tinha pessoas pobres, endividadas, tinha donos de escravos, tinha escravos, gente que era judeu, tinha não judeu, tinha gente rica, alguns governadores, os sacerdotes, sumo sacerdote, eram do nível, de uma classe privilegiada, pessoas ricas, influentes, pessoas que não tinham nada, tinha ourives, gente que trabalhava com ouro, tinha fabricante de perfume, tinham alguns governadores políticos, gente boa, tinha gente de Jericó, de Tecoa, de Mispar, tinha parentes, e aqui, queridos, é uma coisa que me chama muita atenção aqui, muito parente, filho do fulano, neto do Beltrano, irmão do outro, 7º filho desse, e uma lista imensa de familiares ali, gente com todo tipo de interesses, mas que naquele momento eles são capazes de abrir mão dos seus interesses pessoais em favor de um só propósito, a reconstrução daquela cidade. Aos interesses da cidade, mais do que qualquer outra coisa, o desejo de fazer parte daquilo que eles tinham plena convicção, que eram planos de Deus, era prioritário aos seus interesses pessoais. Será que a gente é capaz de sacrificar alguma vontade, algum desejo, em torno daquilo que a gente tem plena convicção, que é da vontade de Deus? Será que a gente é capaz hoje de abrir mão de sonhos, de projetos que são bons, eu não estou falando aqui de algo pecaminoso, para poder servir ao Senhor como Deus quer que a gente sirva? Ou os nossos interesses vêm em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar? Nós precisamos, queridos, ter propósitos muito bem definidos no nosso coração, propósitos esses que a gente tem segurança que eles nasceram em Deus, e colocar todas as nossas fichas na realização daquilo que nasceu no coração de Deus, seja o que for, E diz que por causa disso o povo deixou os seus lugares, eles deixaram o seu trabalho, se juntaram ali para trabalhar em prol de um só propósito. Nós somos um povo chamado para anunciar o Evangelho. Não há nada mais importante para nós como igreja, para você como parte da igreja, do que testemunhar do Evangelho de Jesus. Não estou dizendo que você tem que vender todas as suas coisas e ir lá para o Chile, ser missionário no Chile, ser missionário no Uruguai, ou ser missionário lá na Eslovênia. Não. Mas eu estou dizendo que aqui onde você está, em Botucatu, ou seja, onde for, você tem que ter essa consciência de que você foi chamado para viver para a glória de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus, para que o mundo creia em Cristo Jesus. Isso é um chamado para mim e para você. Não é uma questão de dizer, mas não apareceu nenhum anjo para me falar isso. Para Neemias também não. Quem apareceu foi o irmão dele. Mas ele obedeceu. O caminho para nós, queridos, é o caminho da obediência. Quinto lugar, quinto desafio, quinta lição, e que a gente precisa ter a consciência. Quando nós nos dispomos a satisfazer os desejos de Deus na nossa vida, certamente, nós enfrentaremos oposição. Mas é coisa tão boa reconstruir a cidade, sim.
Mais eram aqueles que estavam a favor do que os contra, mas haviam aqueles que eram oposição. Às vezes nós reclamamos porque a gente diz, Deus, mas parece que é tão bom isso tudo, por que o Senhor permite que o fulano levante, que Beltrano levante contra isso? Sempre que nós nos dispormos a nos levantarmos para ser úteis nas mãos de Deus, certamente se levantará oposição contra cada um de nós. E nós precisamos estar prontos para isso. Ao invés de chorarmos, de reclamarmos ou de desistirmos, nós precisamos aprender com Neemias a enfrentar a oposição. E disso nós falaremos em outra ocasião, em outro momento. Mas nós precisamos estar conscientes. Quando você é honesto no seu trabalho, quando você é honesta nos seus estudos, ao invés de você ser elogiado, normalmente você é criticado. Aqueles estudantes, e claro que aqui tem um monte de estudante, do ensino médio, do ensino primário, mas eles estão lá, aliás, não existe mais primário, não é fundamental, da universidade, seja o que for, o pessoal nessa igreja que ninguém cola, ninguém, todo mundo, absolutamente todo mundo é honesto na hora de fazer a prova, estuda, passa a noite estudando para não fazer nada que não deva fazer. Mas se alguém vira para você e diz, me dá cola nessa matéria que eu te dou cola na outra matéria. E você vira e diz, não, eu não colo e não dou cola. Que isso? Por quê? E todo mundo sabe o que acontece. Queridos, nem sempre quando fazemos o melhor ou aquilo que é aprovado por Deus, nós somos aprovados pelas pessoas. Mas a palavra de Neemias para aquele povo é, capítulo 4, versículo 14, não tenham medo do inimigo. Não tenham medo da oposição, não tenham medo daqueles que se levantam contra você. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas esposas e pelos seus lares. Seja corajoso. Sexto lugar, queridos, e aqui eu caminho para terminar. Essa história da reconstrução até a metade do muro me ensina ou me chama a atenção sobre a importância da família na reconstrução nacional. Presta atenção no que eu estou dizendo. A importância da família na reconstrução de um país. Israel estava completamente destruído, miséria total. Quando Nabucodonosor leva 70 anos atrás o povo para a Babilônia, diz que Nabucodonosor levou todas as pessoas que tinham dinheiro, todas as pessoas que eram estudadas, e deixou em Israel apenas os pobres e os miseráveis. Gente que estava morrendo de fome e gente que não poderia acrescentar nada na Babilônia. E foi esse povo deixado ali, depois de 70 anos de completa miséria. Levanta-se um povo que retorna do exílio, e agora o país se organiza em termos de família, Esses dias atrás nós celebramos a Páscoa aqui. A Páscoa dos judeus é uma festa da família. Não é uma festa na sinagoga, é uma festa na família. As festas que Israel observa, ensinadas pelo Senhor, na maior parte delas, são festas que envolvem a família toda. Queridos, como nós precisamos aprender a valorizar as nossas famílias, que é um núcleo não apenas inicial, mas às vezes um núcleo tão pequeno da sociedade, e que é a partir da família que o país será restaurado. Nós vivemos num tempo muito complicado no país, queridos, em que a instituição família nuclear,
é extremamente combatida, como se fosse algo horrível. E enquanto o país continuar defendendo a destruição da família nuclear, composta por um homem, por uma mulher, olha, um homem, uma mulher, e que homem e mulher, só um homem, só uma mulher, não são 3 mulheres para um homem, não são 3 homens para uma mulher, não é um homem para outro homem, nem outra mulher para outra mulher. Enquanto o país não ultrapassar essa luta, o país não vai para frente. Não vai para frente. Isso é uma profecia, pastor? Não. É só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa disso. Dilúvio acontece por causa disso. E se nós não restaurarmos a família, queridos, o país não vai ser restaurado, pode ter certeza. Neemias organiza aquele povo por famílias, por famílias. As famílias estão juntas. É o fulano que é filho de Beltrano, que é neto de Beltrano, junto com a sua própria casa. E outra coisa, várias vezes aparecem aqui, e eles trabalhavam em frente à sua casa. Olha, eu preciso da família reunida para levantar o muro. Onde eu vou trabalhar? Em frente à sua casa. Você tem que guardar a sua casa e tem que trabalhar no muro. E Neemias diz, e metade da turma trabalhava, a outra metade empunhava a espada. Os que trabalhavam com a mão e com a outra estava com a mão na espada, em frente à sua própria casa. Se a gente não tiver essa visão, queridos, da importância, do valor da família, nós não vamos progredir, nós não vamos para frente, nem como igreja, nem como país. Nós precisamos restaurar essa imagem de uma família que é abençoada pelo Senhor e que é fonte de alegria para aqueles que dela fazem parte. Nós tivemos aqui 2 casais, cada vez mais raro a gente vê casais completando 40, 50, 60 anos de casamento. Meu pai, em fevereiro, completou 60 anos de casamento. Meu sogro do mesmo jeito. Que bênção, queridos. E aí a gente vê famílias organizadas, famílias estruturadas, a partir de um pai e de uma mãe, que são capazes de conservar o vínculo básico ali, para dar estrutura, para criar equilíbrio, base, fundamento para os filhos. Capítulo 4, versículo 14. Examinei a situação, eu reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo, e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Mas agora olha o que ele diz, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas esposas e por seus lares. Neemias não está dizendo lutem pelos muros de Jerusalém. Ele não está dizendo lutem pelo progresso econômico de Jerusalém, de Israel. Ele diz, não, lutem pelas suas famílias. Façam o melhor por causa da sua casa, por causa daqueles que você ama e daqueles que te amam. Comece lutando pela sua própria casa. E aí, queridos, esse mês de maio, que começa amanhã, normalmente nós o consideramos como o mês da família. E eu queria usar essa mensagem de hoje, queridos, na verdade, como uma introdução para as mensagens que nós teremos no próximo mês. Que para famílias imperfeitas, só a perfeita graça do Senhor dá jeito. Só a graça do Senhor é capaz de dar jeito em famílias imperfeitas como a minha, como a sua, como a nossa. Nenhuma família aqui a gente poderia dizer, nossa, que família perfeita. Certamente nós não temos famílias aqui perfeitas na sua plenitude. Mas a perfeita graça de Deus é capaz de tomar cada um de nós como família e nos abençoar. E nós queremos trabalhar nesse
mês de maio, queridos, com as famílias dos patriarcas. As famílias de Abraão, amigo de Deus. Olha que coisa bonita. Sabe, Abraão, diz Deus, é meu amigo. Olha para a vida, para o casamento de Abraão. Abraão pisou na bola, feio. Mas a graça de Deus foi muito maior na vida de Abraão do que a imperfeição dele como marido. Isaac teve lá os seus problemas, as suas preferências, decisões erradas, atitudes inconvenientes. Jacó, filho preferido, envolvido com tanta mentira, com tanta enganação. Mas a graça de Deus foi muito maior do que todas essas imperfeições. E essas famílias se tornaram a base de uma nação como Israel, que nos tempos modernos, agora, semana passada, completou 75 anos de organização, e é um dos países mais poderosos do mundo, apesar de ser tão pequeno, tão cheio de deserto, cercado por inimigos, mas um país abençoado, a partir de famílias imperfeitas. Mas esse país é um país abençoado, e eu não tenho a menor sombra de dúvida em poder afirmar isso, porque essas famílias foram enchidas e cercadas com a graça de Deus. O muro, queridos, era um projeto de Deus, é um plano de Deus, assim como as nossas famílias, ou a vida em família, é um projeto de Deus. E não vale absolutamente nada, nenhum sucesso compensa. Quem diz isso é pastor Josué Gonçalves. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. O desafio, queridos, é que a gente fortaleça e que a gente cuide das nossas famílias, do nosso casamento, dos nossos filhos, para que a nossa casa, para que a sua casa seja o melhor lugar para você estar. Melhor do que a igreja, melhor do que o melhor lugar que você pensa, que você acha. Mas que o seu casamento está casado, nota 10. De vez em quando não tem aí um rolinho? Tem, mas tudo bem, faz parte. Vai lá, resolve e está tudo bem, continua tudo bem. Filho desobedece? De vez em quando desobedece, ou de vez em sempre desobedece, tudo bem, mas vai lá, resolve, conserta. Mas é família, instituição da parte de Deus, e que nos foi dada como privilégio, para que a alegria do Senhor seja renovada no próprio coração. O meu convite, queridos, é para que a gente possa ter essa convicção, de que Deus lutará por nós, em favor das nossas famílias, que Deus nos capacita para enfrentarmos todas as circunstâncias, e que em todo tempo nós vamos olhar para a nossa casa, para a nossa família, como a coisa mais importante que nos foi dada pelo Senhor. Trabalhe arduamente para defender a sua casa, para defender a sua família. Não no sentido de ser ufanista, de achar que lá na sua casa não tem problemas. Ninguém está querendo dizer isso aqui. Mas que no meio das dificuldades nós temos o socorro e a bênção de Deus para construirmos uma família saudável, uma família cheia da graça do Senhor. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E quando Zorobabel, o texto lá de Zacarias que eu falei, colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, só a graça perfeita de Deus, que vai ser manifestada sobre a nossa vida, sobre a sua casa e sobre a minha casa. Vamos ficar em pé para nós orarmos.